Olá pessoal, boa tarde, quer dizer, boa tarde não, já é boa tarde, já é meu dia 32. Tudo bom com os senhores e com as senhoras, como é que vocês estão? Eu estou bem, tá? Para os interessados de plantão. Nós temos um trabalho, tá? Mas vai ser para amanhã, para aula de amanhã. Hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo de sociologia, certo? E amanhã a gente discute a nossa atividade. Saibam que nós estamos completando 50 dias de aulas online, tá? Isso é um número significativo, dada a quantidade de aulas que vocês já tiveram, né? Então, assim, para quem realmente está dando o mínimo de atenção, parabéns, viu? Porque já são literalmente 2 meses de aula, né? Se considerarmos os dias letivos. Imaginem vocês que tem colegas da sala de vocês que até agora não fizeram nenhuma atividade minha. Se não estão fazendo essas atividades, eu deduzo também que sequer estão assistindo às minhas aulas. É uma pena, né? Porque a gente não vai voltar tão cedo quando essa situação não encontrar um ponto de equilíbrio. Já é dezembro, termina o ano letivo, umas pessoas vão passar, outras não. E é isso. Vamos falar um pouquinho sobre Marx, tá? E o modo de produção materialista e luta de classes. Já falei sobre ele em história para vocês se recordam. Tem uma grande importância Marx para a história, para filosofia e tantas outras disciplinas por conta do pensamento que ele tinha em relação à luta de classes, certo? Ele, na verdade, era um opositor, vamos dizer assim, contra o sistema capitalista, porque desde muito cedo Marx entendeu que o capitalismo, em que pese parecer que realmente ele é um sistema bom, e talvez ele tenha os seus pontos positivos, mas no geral ele faz crescer de forma muito grande a desigualdade social, certo, gente? O capitalismo, ele tem isso. Ele faz com que haja realmente uma separação social em que nós vamos ter uma minoria com grande poder financeiro aquisitivo e a grande maioria vão estar à margem dessa situação, vão realmente sofrer sérias consequências. E se vocês estão acompanhando a situação geral que está acontecendo no país, poderemos perceber que, de fato, tem uma grande consequência a desigualdade social. Por quê? Porque quem tem uma condição boa está nas suas casas, está tranquilo, está enfrentando às vezes uma depressãozinha leve ou uma situação de ansiedade, mas até aí tudo bem. E aqueles que estão sendo obrigados a ficar em casa, mas que muitas vezes não têm condição financeira de dar um suporte para a família. Então, mais um exemplo do quanto a desigualdade é algo ruim, tá? Assim, em todos os sentidos. Não dá para dizer, na verdade, que é algo bom. Infelizmente, a desigualdade causa uma separação, causa uma série de prejuízos. Ela tira de muitas pessoas condições mais básicas de alimentação, de conforto, de saúde, de segurança, tá? Então, entendam sempre isso dessa forma muito generalizada. Queridos, eu não posso estudar meios de produção, modo de produção ou
classes sociais, separação de classes, sem, na verdade, estudar Marx. Tá? Ele teve uma participação de significativa importância dentro desses estudos por conta da sua contribuição, por conta da sua visão. É lógico que em alguns momentos parece ser muito extremo, tá? Mas tem a sua importância, como eu já disse, de forma muito reiterada, e precisamos ter isso em mente. A princípio parece que a intenção, o desejo realmente de Marx era causar uma revolução. Na verdade, ele tinha uma intenção de revolucionar, ou seja, que as classes operárias, que são aquelas classes de empregados que sustentam, na verdade, todos os meios de produção, eles queriam que esse pessoal se rebelasse, ou seja, que eles lutassem por igualdade de direitos, por melhorias de produção, toda aquela questão que eu já falei para vocês em relação à mais-valia, lembra disso? A mais-valia, ela significa justamente aquele conceito em que diz que a diferença entre quem produz e quem lucra com essa produção. E a mais-valia vai dizer que, na verdade, todo o excedente, ou seja, o recurso maior, o ganho maior, vai, na verdade, para o dono do meio de produção. Quando, na verdade, todos os trabalhadores, né, a grande massa, que realmente dá toda a sustentação ao sistema econômico-financeiro de um país, eles são os que menos ganham com isso. Vocês estão conseguindo compreender as minhas aulas? Quem está assistindo, na verdade. Se tiver algo fora do comum, vocês podem me dar um feedback, tá? Podem me dar um retorno pelo privado. Professor, tal coisa não ficou muito clara, tá bem? E aí a gente tenta esclarecer direitinho para vocês. O conteúdo é pequeno, então por isso que eu consigo dividir em aulas menores. Me permitam ler para vocês o seguinte, Os filósofos apenas interpretaram o mundo. Importa agora transformá-lo. Nascia ali, naqueles tempos, um novo modo de fazer sociologia. Sim, nascia novo modo de fazer sociologia. Por quê? Não basta, na verdade, necessariamente a gente conseguir compreender toda a situação, por exemplo, de desigualdade, a situação de preconceito, a situação de falta de políticas públicas, por exemplo, tá? É preciso que, mais do que compreensão, nós tenhamos também a intenção de mudar isso, tá, gente? Às vezes parece muito distante a gente imaginar, por exemplo, como professor, que eu consigo fazer uma mudança em determinado aspecto social, por exemplo. E assim, as mudanças, elas podem surgir de diferentes formas. Às vezes algo muito pequeno que você pode fazer, você tá mudando, tá, gente? Através do conhecimento, assim, passar informação. Eu me sinto muito preocupado em passar informações. Às vezes parece que eu sou uma pessoa muito... Eu já cheguei a ser chamado de grosseiro, na verdade, pela essa minha sinceridade. Mas eu tenho a intenção de fazer com que as pessoas tomem conhecimento da realidade. E assim, você precisa ser autor da sua história, da sua vida. Tem que parar de comodismo. Tem pessoas que o tempo todo reclamando de tudo, não faz nada, não muda nada. Como, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação muito... uma situação que fora do comum, tá? Esse novo contexto de distanciamento social que nós estamos enfrentando. Ninguém imaginava que hoje, em pleno século XXI, mais precisamente no ano de 2020, nós estaríamos enfrentando tal situação. Era algo que não era previsto. Mas está acontecendo, não está? Ótimo. Mas e aí, a gente vai parar a vida por conta disso? A gente vai deixar de viver por conta dessa situação? Não podemos. Por quê? Porque os dias estão passando. Eu não sei vocês, mas para mim os dias estão passando muito rápidos, tá? Como eu já disse, já são 50 dias de aula online, isso é muita coisa. Então, assim, de uma forma ou de outra, a situação não é confortável. Não é confortável de jeito nenhum. No entanto, eu preciso ter o mínimo de discernimento para entender que, poxa, isso precisa acontecer, está acontecendo, tá? Então, vamos seguir,
né? Vamos seguir, vamos tentar entender esse contexto. E voltando para a parte que eu estava falando sobre tentar fazer mudanças sociais, eu busco fazer através da conscientização, através do ensinamento. Procuro fazer também as minhas mudanças sociais através do meu trabalho, na promotoria ou na advocacia. Entende, gente? Que por mais que pareça algo muito pequeno, que não tem importância, mas no geral, é como eu digo, eu estou dando uma aula para, vocês são 15 alunos, eu acho, né? Acho que é isso, 15, 13. Estou dando uma aula para um número pequeno de alunos e não me importa se apenas um de vocês leva em consideração o que eu falo. Se um de vocês levar em consideração o que eu falo, para mim já é muito importante. Se os outros não dão importância, aí é um problema de cada um, né? Vocês já estão saindo da fase de adolescência, já vocês entram na vida adulta, então não dá pra brincar o tempo todo. A gente brinca quando tem que brincar, mas a gente tem que falar sério quando precisar falar sério. Então, voltando, eu posso fazer mudança através de informação, eu posso fazer mudança através de um auxílio que eu presto para uma pessoa, eu posso fazer mudança votando consciente, principalmente. A gente precisa mudar essa política do Brasil, assim, é uma política de oportunismo. Todo mundo que ocupa os cargos políticos, na verdade, só ocupa com a intenção de tirar proveito. É político realmente enriquecendo de uma forma absurda através das nossas contribuições. A família vive numa ostentação, estuda em boas escolas lá no exterior. E aqui a gente com cara de pateta, elegendo essas pessoas que sequer são capazes de fazer política que nos dê o mínimo de garantia na condição de cidadão que nós vivemos, tá? Então parem com isso também de aplaudir político, de estar endeusando político. O político, ele faz a obrigação dele. Tipo, os políticos estão fazendo a obrigação dele. Não tem político fazendo nada mais além disso. Na verdade, eles estão fazendo bem mais do que eles deveriam. São servidores públicos, são pagos com o nosso dinheiro, das nossas contribuições, tá? Então eles estão aí para fazer o trabalho deles mesmos e tem que fazer e fazer bem feito. É o mínimo. Vamos continuar aqui, tá? Outro conceito muito defendido e importante que a gente precisa saber em relação a Marx é o conceito de alienação, tá, gente? O que é alienação? Eu acredito que eu já falei também para vocês em outra oportunidade, mas eu reitero. A alienação, ele é uma característica, assim, muito presente no ser humano. É quando você faz com que a outra pessoa ela execute o que você quer, tá? É como, por exemplo, muita gente que ainda continua alienado com o governo do Bolsonaro. Acha que ele é a tampa, né? O cara fazendo um monte de desgraça pro país, brincando com a situação que as vítimas do Covid-19 estão enfrentando e todo mundo ainda acha que o cara é o máximo. Então essas pessoas realmente são alienadas, porque elas não permitem enxergar a realidade da forma como está acontecendo. Isso é um tipo de alienação. Alienação, às vezes, que o dono da empresa desperta no empregado. Vocês já perceberam que tem empresas, por exemplo, lojinhas aí, ou qualquer outro tipo de empresa menor, em que os funcionários eles são tão alienados que eles acham o máximo assim, o trabalho que eles fazem e eles se doam de uma forma tão intensa, assim, bajulam muito o empregador e é ridículo, né? Assim, a gente, é claro, quando a gente é contratado por uma empresa, a gente tem que executar o nosso trabalho. Se eu fui contratado para aquilo, eu vou fazer aquilo. Mas não precisa haver uma doação. Tem pessoas que se entregam de corpo e alma, né, para um determinado trabalho, ganhando um valor irrisório. E assim, a vida passa e aquela pessoa ali presa naquele trabalho para a vida inteira. Não consegue se desprender daquilo, é tão alienado naquela situação. Tem pessoas que, por exemplo, acham super de boa ter um trabalho. Ah, tudo bem que seja um salário mínimo, mas eu tenho o meu trabalho. Um trabalho, conclui o ensino médio, consegue um trabalho, na verdade, aí casa, acha que a vida tá perfeita. Eu não tô criticando, não, essas pessoas, assim, eu acho que se você realmente tá satisfeito com essa realidade,
tudo bem para você. Mas o mundo é tão mais além disso, minha gente, de conquistar um emprego, às vezes, em que você vai trabalhar aquelas 8 horas diárias, ganhando um salário mínimo e viver naquela rotina tão desgastante. O mundo é tão grande, tem tanta coisa a conhecer, tanta coisa a conquistar. Essas pessoas, às vezes, não querem nem fazer uma faculdade para ter o mínimo de conhecimento de algo maior, entende? De algo grandioso. E às vezes se aliena naquela vida, naquela rotinazinha muito pacata. Mas como eu disse, cada um é cada um, né? Como eu disse a vocês, eu tenho pensamentos muito fora da caixinha, assim. Eu acho que Deus dá a gente a prerrogativa, a sabedoria de você poder conquistar o que você quer, de você trabalhar no que você quiser, assim, basta que você se dedique. Como eu já disse a vocês em outras oportunidades, eu sou muito satisfeito com os meus trabalhos, assim, eu adoro, eu escolhi fazer o que eu faço. E eu procuro melhorar e estudar mais porque eu tenho outras aspirações. Eu acho que nada se limita. E eu acho que eu vou morrer assim, estudando e buscando melhorias, porque eu acho que o conhecimento, ele é... Como é que eu posso dizer? O conhecimento é algo muito grande, sabe? É algo libertador. Pronto, a palavra conhecimento é libertador. Conhecimento permite que você tenha uma visão de mundo extraordinária, que só algumas pessoas conseguem alcançar, porque são pessoas que realmente se debruçam sobre o conteúdo e estudam direitinho. Me permita continuar aqui, tá? Tô falando demais, né? Eu falo demais porque eu sinto falta de conversar com vocês, inclusive. Karl Marx acabou se tornando um clássico da sociologia, mas o que ele pretendia, tanto na teoria quanto na prática, era examinar criticamente e posteriormente superar o sistema capitalista, como eu já tinha dito a vocês. Ele procura realizar isso a partir da dialética, tá? A partir dos diálogos dele e da visão materialista da história, o chamado materialismo histórico, indispensáveis para quem pretende entender a sua teoria dos conflitos. Como eu disse, ele tem uma importância muito grande para a sociologia, porque, como eu disse, a sociologia estuda os grupos sociais, tá? Nós inseridos nos grupos sociais. E as pesquisas dele e a intenção dele, na verdade, era criticar e fazer com que houvesse uma revolução em relação ao sistema capitalista. Mas, sim, eu estou tratando de algo que envolve o contexto social, é claro que ele acabou tendo toda essa influência dentro do campo sociológico. Vocês sabem o que é materialismo histórico? Nada mais... O materialismo histórico... Tem até aqui, no rodapézinho do livro de vocês. De forma resumida, materialismo histórico procura verificar o desenvolvimento histórico e social com base na realidade concreta. Ou seja, o desenvolvimento social com base nos conflitos, com base no dia a dia, materialismo histórico. Usar a realidade realmente para entender determinados conflitos, determinadas classes sociais e toda essa situação. Marx vai perceber que as revoluções burguesas foram, sim, um avanço, mas foram incompletas e, para piorar a situação, continuaram a produzir e reproduzir desigualdades, algo que cedo ou tarde, para ele levaria à luta de classes. Como ele disse, quando Marx entende que se tem uma revolução, essa revolução tem que ter um proveito, tem que ter alguma importância significativa que seja capaz de mudar aquela realidade. Certo, gente? Não deixem de fazer a leitura, não. Estou na página 12 de Sociologia. Deixa eu só ler esse restinho para a gente finalizar a aula. Para além do comunismo, métodos e conceitos de Marx. Em seus escritos sobre economia política, Marx demonstrou as engrenagens do sistema capitalista industrial em sua obra O Capital, além de concentrar-se em um assunto que movimentava as transformações de seu tempo, o modo de produção e suas consequências econômicas. Marx abria caminho para que, no caminho da história, ocorressem as reinterpretações, críticas e renovações necessárias ou desnecessárias. O pensamento econômico na obra de Marx é também um pensamento sociológico. Ele se recusa a fazer da economia uma mera ciência abstrata. O mundo moderno, industrial e urbano reproduzia a todo instante as desigualdades sociais e, em algum momento, as contradições explodiram em uma luta de classes. As conclusões de que o proletariado, ou seja, aquele que vende a sua força de trabalho, a massa, pessoal que trabalha nas empresas, como eu disse a vocês, os empregados,
realizaria uma revolução que aboliria de vez as classes e desenvolveria o comunismo. Não agrada a todos, nem pode ser tomada como inevitável, mas não dá para negar que, ao elaborar a sua teoria econômica, ele entendeu de maneira precisa a natureza do modo de produção capitalista. Como eu disse, minha gente, quando a gente estuda determinado conceito, a gente não está simplesmente querendo criticar por criticar. Todo conhecimento ele tem uma importância significativa, tá? Então, uma crítica é bom. O pessoal diz, o sistema capitalista é bom, eu trabalho, eu conquisto o que eu quero, tudo mais. Sim, isso aí é bacana. A crítica dele, na verdade, é sobre todo o contexto em si, entende? Por exemplo, que haja indústrias, tudo bem, ótimo, grandes empresas, tudo bem, mas que haja uma certa distribuição de renda mais justa, ou seja, que eu tenha salários mais justos, que os empregados possam trabalhar menos horas, tá? Toda essa situação. E é isso, meus queridos. Continuem estudando. Amanhã eu vejo vocês na atividade para quem for fazer. Estudem direitinho. Qualquer dúvida, me informem, tá? Tô morrendo de saudades de conversar com vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus, tá?